Olá, eu sempre falo que a mulher vive mais do que o homem de uma forma geral, né? Que a gente encontra 10 viúvas e 2 viúvos. Então hoje eu vou falar algumas coisas por cima, né? Que tem relação com isso. Bom, já vamos começar ali pela genética, né? Então o cromossomo X, que é relacionado à mulher, ele tem muito mais genes relacionado ao sistema imunológico do que o cromossomo Y do homem, né? O cromossomo X ele tem mais de 1000 caracteres e o cromossomo Y tem pouco mais de 50. Então o cromossomo X é muito mais potente nesse aspecto positivo, mas também ele é muito mais potente no aspecto negativo em passar problemas nesse sentido genético para os filhos. Vale lembrar que a força renal, tanto do filho quanto da filha, veio da mamãe, né? Aí, voltando nessa questão, né, do porquê, de uma forma geral, a mulher vive mais do que o homem. Então, o homem tem essa questão da testosterona, né? Então, a testosterona você pode relacionar com esse movimento yang para fora, até porque o nosso sistema imunológico tem relação com o yang, ou seja, é uma capacidade de fazer um movimento para fora. Entrou alguma coisa estranha, né? Ele reage para fora, não é para dentro, óbvio, né? Então, isso implica de que quanto mais testosterona tiver o homem, mais esse movimento para fora ele vai querer fazer, que é conquista e assim por diante, não tendo necessária relação com libido, tá? Deixa-se claro isso. A questão é que uma testosterona alta implica também na supressão do sistema imunológico, dura realidade. Claro, estamos falando nos dias de hoje, né? Não vamos pensar naquele arquétipo daquele guerreiro perfeito lá das histórias, lembrando que aquele guerreiro perfeito tinha 18, 20 anos, né? Ele vivia no máximo 25, 30 anos, né? Não vivia mais do que isso em campo de batalha, diga-se de passagem. Ou seja, essa criança era tirada do lar com 7, 8 aninhos, já ia para o treino. Então, com 18, 19 anos, 20 anos, estava com todo vapor. Então esse indivíduo tinha muita testosterona e tinha um sistema imunológico forte, podia ter as duas coisas juntas, o que hoje é muito difícil. Então, sistema testosterona alta implica num consumo de energia maior, né? E aí a questão é o seguinte, que o sistema imunológico também consome bastante energia, até porque é Yang. Então, muitas vezes, o nível de testosterona desce exatamente como um mecanismo orgânico de autoproteção. Por exemplo, tivemos esse Covid, né? Homens morreram muito mais que mulheres, só para variar, né? E a gente ouviu falar de quantos e quantos casos. Pô, o cara era atleta, fazia exercício e foi pro pau, né? Então esses atletas costumam tomar coisas nesse sentido também de aumentar a testosterona, né? Vale lembrar que isso também complica para o processo digestivo. Por isso que, de uma forma geral, esse pessoal que treina bastante, faz muito exercício, eles têm complicações digestivas. Eu digo isso porque eu vejo isso frequentemente. Okay? A testosterona alta, ela também contribui para a associação entre, como é que eu posso colocar? Entre determinadas substâncias e as células do sistema imunológico. Então isso pode gerar uma apoptose dessas células, ou seja, uma morte de células do sistema imunológico, ok? E outra coisa, claro pessoal, isso aqui é muito amplo, tá? Uma outra curiosidade, é normal que o nível de testosterona com a idade ele vá diminuindo. Então naturalmente o homem vai querendo deixar de ir mais tanto longe e vai ficando mais por perto para preservar a sua própria vida. Ou seja, com a diminuição da testosterona, ele vai ficando, entre aspas, mais caseiro e começa a se preocupar mais com a própria saúde. Começa a se preocupar mais, entre aspas, com a longevidade. Então,
existe um certo sentido de dizer que um homem ele é mais afetuoso, carinhoso, se ele não está com a testosterona muito alta. Porque se ele está com a testosterona muito alta, ele tende naturalmente a apresentar movimentos mais bruscos, eu diria assim. Por quê? Porque ela implica em movimentos para fora. Então a gente não consegue imaginar um guerreiro lá conquistando, matando, com uma grande capacidade de meditação. Até porque meditação tem relação com o elemento água, muito mais introspecção, ou seja, um movimento muito mais para dentro. Mas uma outra particularidade é que, muito embora de repente ele possa ter uma resposta mais incisiva para certas invasões, eu diria assim, né, de vírus, fungos e assim por diante, né, ou melhor, menos capacidade para isso, né, e no caso a mulher tem mais capacidade de reação, né, a bactérias e fungos e vírus, né, então isso torna, por outro lado, a mulher mais refém de doenças autoimunes. Aqui entra a artrite reumatoide, esclerose múltipla, lúpus e assim vai. Beleza? Então, qualquer dúvida aí você pode entrar em contato comigo. Como eu disse, esse tema aqui vai muito longe. Na verdade, são vídeos e vídeos sobre esse tema, ok? Apenas para você refletir um pouquinho mais nesses ciclos da testosterona. Gratidão e até mais.